O El Niño, fenômeno responsável pelo aquecimento do Oceano Pacífico, começou no início do mês e pode trazer consequências catastróficas para o clima. O aquecimento global é uma realidade e não é de hoje. Os reflexos são muitos. Os mais evidentes, secas extremas e tempestades fora de época. Mas a chegada do El Niño pode agravar ainda mais a situação. Este ano, deve haver novos recordes de temperatura. A previsão é que o fenômeno cause uma série de impactos, que podem ser maiores ou menores, dependendo das mudanças climáticas. Dados preliminares indicam que a visão pessimista é a mais provável. A Organização Meteorológica Mundial estima que o período entre 2023 e 2027 seja o mais quente já registrado na história, tanto pelo efeito do El Niño quanto pelas emissões de gases de efeito estufa. A Austrália, país já vulnerável a incêndios florestais, alertou que o fenômeno deve provocar o aumento de temperaturas no país. Os Estados Unidos não devem sofrer agora no verão, mas sim durante o período do final do outono até o início da primavera. As mudanças climáticas também podem trazer algumas consequências bizarras. No Chile e no Peru, centenas de aves morreram na costa do Oceano Pacífico. Autoridades descartaram gripe aviária como causa para isso e afirmaram que, bem possivelmente, o El Niño seja o responsável. A cena se repetiu no México, onde também fortes secas fizeram com que uma igreja do século XVI, que estava submersa em uma represa, voltasse a ser vista. O continente que registra o ritmo de aquecimento global mais acelerado não é a América, e sim a Europa. A temperatura média por lá já é mais de 2 graus superior à da era pré-industrial. Enquanto isso, o planeta inteiro registrou aumento de cerca de 1 grau Celsius. Com isso, a Europa aquece 2 vezes mais rápido que o resto do mundo. O norte do continente ainda enfrenta uma forte seca. Agricultores não têm água para irrigar o solo, que atinge um tom amarelado incomum para esta época do ano. Na falta de água, a produção de cereais tende a ser 25% menor. E a ameaça de grandes incêndios florestais também é um problema. No país mais populoso do mundo, a Índia, uma onda de calor extremo é responsável pela morte de dezenas de pessoas. Outro exemplo do impacto das mudanças climáticas é o Canadá, que enfrenta a pior temporada de incêndios florestais da história. Milhares de pessoas precisaram deixar as casas em todo o país. E mais de 28 mil hectares já queimaram. A fumaça das chamas chegou até os Estados Unidos, obrigando moradores a usarem máscaras para saírem ao ar livre. As questões climáticas geram diversos protestos pelo mundo. O mais recente foi em Estocolmo, quando espalharam tinta vermelha sobre o vidro que protege uma pintura de Monet. Já no mês passado, manifestantes tingiram de preto a Fontana de Trevi para fazer um alerta de que as inundações que mataram 14 pessoas no país eram uma advertência do futuro tenebroso que espera a humanidade. Como se a lista de notícias ruins já não fosse o suficiente, eu queria conversar com a meteorologista Andréa Ramos, do INMET, para saber o que nos espera entre 2023, 2024, 2025. Andréa, a gente viu agora na reportagem o seguinte: há o risco de diminuição nos plantios, baixa qualidade do ar, calor extremo e tempestades. O que mais que a gente pode esperar? Quer dizer, é daí para pior? Eu já posso começar a construir o meu bunker? Boa noite para a senhora, se isso for possível, né? Boa noite a você também. Olha, de fato, o El Niño, ele é impactante, é a palavra mais adequada para nós compreendermos esse fenômeno climático. Ele ocorre ali naquela faixa
do Pacífico Equatorial. Região Norte, ele promove secas, principalmente ali no Amazonas, oeste, ali também pelo lado, naquela faixa norte que envolve desde o Amazonas, Pará, e vai até a região nordeste também, principalmente na região semiárida. E em relação à região sul, já promove aí muitas chuvas, e são chuvas com essas características que a gente já está acompanhando aí, até porque o El Niño já foi confirmado pelo NOAA no dia 8 de junho, e ele tem uma tendência a começar moderado e seguir até agora no inverno, que começou na quarta-feira, dia 21 de junho, o inverno começou, e aí a partir daí a gente já vai vivenciar com ênfase nessa questão do El Niño. Andréa, obrigado pelas informações, até muito breve. Espero que na nossa próxima conversa as informações sejam um pouco mais esperançosas. Boa noite e bom final de semana. Muito obrigada e também desejo a todos um ótimo final de semana.